Acompanhe conosco esse legado, essa história de corações abrasados que um dia decidiram partir em rumo, em cima de uma incerteza na época, mas de uma segurança no futuro, de que Deus abriria as portas e faria uma grande igreja, uma grande denominação, como se vê no dia de hoje. Que este vídeo, que essa história possa inspirar os jovens de hoje, a mocidade que está vindo, a geração que está passando, está deixando um legado, passando o bastão, que começou com corações sinceros, corações que amavam a Deus e que amavam a obra de missões. Que Deus abençoe. Bem-vindos aos caminhos do metodismo, caminhos de corações abrasados. Nesta ponte, na Fundação Getúlio Vargas, na cidade de Nova Friburgo, no dia 5 de janeiro, às 14 horas do ano 1967, nascia a denominação Igreja Metodista Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana é um ramo do cristianismo histórico que veio desde os apóstolos. E mesmo tendo a igreja passado por um período que é chamado pelos historiadores de período de trevas, mas com os reformadores ela voltou novamente a defender aqueles princípios bíblicos e apostólicos. O início da Igreja Metodista Wesleyana, como todo início de qualquer organização espiritual, empresa ou vida pessoal de um jovem, sempre é difícil, sempre é uma dificuldade. Eu, quando fui consagrado evangelista da Igreja Metodista Wesleyana e nomeado como pastor na igreja de Muriaé, peguei uma igreja com 50 membros e sem nenhuma condição financeira para me subsidiar, mas apesar das dificuldades, mas pela fé, pela certeza de um chamado, nós trilhamos o caminho pastoral, iniciando ali em Muriaé, e hoje estamos aqui em Friburgo, após 37 anos, contando as vitórias que Deus tem nos proporcionado. O Espírito Santo iniciou um movimento no seio da Igreja Metodista. Vários e diferentes pontos, cidades e igrejas, pastores foram sentindo a necessidade de ter um ministério mais profundo, com o coração abrasado. Eles buscavam ter mais proximidade de Deus e do poder do Espírito Santo. Por muitas igrejas metodistas afora, foi se registrando um mover espontâneo do Espírito Santo. Neste mesmo local, o Espírito Santo tocou no coração de 5 homens: Gessé Teixeira de Carvalho, José Moreira da Silva, Francisco Teodoro Batista, Idemilson Cabral dos Santos e Valdemar Gomes Figueiredo. Estes homens lutaram por uma bandeira, numa incerteza talvez no momento, do que seria o futuro dessa denominação. Mas de fato aconteceu aqui um momento histórico. Trata-se de um dia especial para esta igreja. No mesmo dia, eles fizeram um documento, mas um deles não assinou. Foi o bispo Gessé Teixeira de Carvalho. Ele disse que iria orar aquela noite, para que o Espírito Santo confirmasse no coração dele se essa obra que nascia era de Deus. No dia seguinte, ele assinou o documento com todos. E numa ata histórica de 42 pessoas, foi assinado primeiro concílio constituinte da Igreja Wesleyana. Este concílio aconteceu um mês depois, entre os dias 15 a 19 de fevereiro, já em Petrópolis. Naquela ocasião, o tema do concílio foi
um caminho mais excelente. E eles se basearam naquela carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 31. Foi um concílio em que muitas expectativas permeavam o coração daqueles irmãos wesleyanos. Eram poucos naquela época. Com a família Wesley, como nós sabemos, houve um retorno para aqueles princípios que nós entendemos serem bíblicos, sobretudo de uma vida comprometida com a palavra, da santidade bíblica, do amor ao próximo, procurando vivenciar aquilo que nós pregamos no cuidado dos mais carentes, e por aí vai. E a Igreja Metodista Wesleyana, ela é um ramo do metodismo histórico. Nós devemos muito ao legado da Igreja Metodista, mas como tudo na vida precisa se renovar, e o Espírito de Deus soprou no Brasil na década de 60, e alguns dos nossos líderes, eles começaram a sentir essa necessidade, e daí é que veio nascer a Igreja Metodista Wesleyana. Hoje a Igreja Metodista Wesleyana, ela faz o seu trabalho mais consciente, sabendo onde pisa, sabendo o que faz, porque teve um início com suas dificuldades, aprendendo com as suas dificuldades. E naquele concílio ficou decidido que o primeiro superintendente geral da Igreja Wesleyana foi o pastor Valdemar Gomes Figueiredo. O pastor Gessé Teixeira de Carvalho ocupou a pasta de secretário-geral de missões. O pastor Urieles também ocupou a pasta de educação cristã. E o pastor Idemilson Cabral ocupou a pasta de secretário-geral de finanças. O pastor Francisco Teodoro Batista ocupou a pasta de bens e patrimônios da igreja. E o bispo Gessé foi o primeiro redator de Voz Wesleyana. Não podemos esquecer de Pereira de Assunção, que foi também logo depois dele um homem que marcou para sempre a literatura da nossa igreja. Uma onda de avivamento começou a tomar conta de alguns obreiros. Vigílias, busca de poder, cultos avivados, muito carismáticos, batismo no Espírito Santo, etc. Após muitas conversas a respeito deste movimento, alguns obreiros foram inquiridos pelo concílio a abandonarem estas práticas. Assim, no dia 5 de janeiro de 1967, na cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, foi fundada a Igreja Metodista Wesleyana. Os motivos que deram origem ao desligamento por ocasião do 11º Concílio Regional da Igreja Metodista do Brasil basearam-se na doutrina do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção para o crente e na aceitação da obra pentecostal, incluindo os dons mencionados na Bíblia Sagrada. Eu conheci dos 5 fundadores, eu conheci 3. O bispo Gessé, que inclusive foi o meu bispo por muitos anos. Pastor Francisco Teodoro, conheci pessoalmente, nos ajudou muito ali, pregando na igreja de Muriaé. E o pastor José Moreira. Inclusive o pastor José Moreira foi o meu pastor. Foi ele que me encaminhou para o seminário e para o ministério. Quando a Igreja Metodista Wesleyana ela nasceu, eu quero dizer-lhes que muitos vaticinaram que ela não sobreviveria, que ela não teria futuro, mas graças a Deus que eles estavam equivocados.
essa igreja se expandiu. E como bem sabemos, aqueles homens daquele dia nesta ponte, talvez não tinham a certeza de que hoje nossos olhos estão vendo. Eles, por fé, caminharam a linha de esplendor sem fim. Hoje, ela se espalha por 18 países no mundo. No Brasil, consequentemente, ela tem em torno de 600 templos, com congregações e ponto de pregação, já passa o total de 1000. Eu conheço a igreja nos seus primeiros anos de vida e recordo-me as lutas que aqueles primeiros obreiros enfrentaram, mas que tinham convicção de que Deus os havia chamado para esta obra. Uma obra que avança sem precedentes e neste chão, hoje um pouco esquecido e abandonado, mas o que o Espírito de Deus fez aqui ficou para sempre nos corações, tocando uma, duas, e estamos agora na terceira geração. Às 14 horas da data mencionada, realizou-se a reunião que ficou conhecida como a Reunião da Ponte, pelo fato de ter sido feita sobre uma ponte no pátio da Fundação Getúlio Vargas, sob direção dos pastores Idemilson Cabral, dos santos Valdemar Gomes de Figueiredo. Nesta ocasião, foi definitivamente fundada a Igreja Metodista Wesleyana, aceitando como forma de governo o centralizado como um conselho geral, seguindo-se em linhas gerais o sistema metodista. E eles não estavam de forma alguma preocupados com conforto, com projeção deles próprios. Eles queriam fazer a obra de Deus. A diferença é que hoje a igreja ela está muito mais estruturada, muito mais forte, muito mais sabedora, né, da sua posição junto à sociedade, diante de Deus, muito mais fortalecida e em maior número. E eu recordo-me daqueles primeiros concílios, quando nós não tínhamos conforto algum, geralmente usávamos colégios públicos, em colchonetes, as próprias irmãs da igreja, quem faziam aquela comida, enfrentávamos aquelas filas tremendas para tomar banho, de forma precária, lá naqueles colégios, mas havia um ardor. Hoje enviar um missionário, seja no âmbito nacional ou transcultural, está muito mais fácil, né, do que quando, no início, que as dificuldades eram enormes, para todos sem exceção. Hoje em dia nós vemos denominações, movimentos que crescem falando muito em lado financeiro. Estamos vivendo hoje a plena teologia da prosperidade. A igreja que nasceu nessa ponte não é a melhor, não é a maior, não é nem a perfeita. É uma igreja comum, como muitas outras. Mas a única coisa que eles não tinham era prosperidade. Os pastores não se preocupavam quanto iam ganhar, nem para que lugar iam, eles queriam ser enviados. Deus sempre começa com qualquer um por baixo. Então, a prova para qualquer pessoa, para uma igreja, para uma denominação, ela tem que acontecer. Porque é através das provas, das lutas, da dificuldade, que galgamos conhecimento para, na frente, fazer um melhor trabalho. E é o que está acontecendo hoje. Numa época em que fundaram uma igreja, começou a denominação, eles colocaram seus próprios bolsos. Eu vou dar um exemplo. Algumas viagens do Bispo Ronaldo, na época Pastor Ronaldo, secretário de missões, e Bispo Gessé para o Nordeste, eles colocaram